Vamos agora transitar. Vou convidar o Danilo Melo, da Excov, para a próxima apresentação. Enquanto o Danilo está tudo pronto ali, Danilo, falar um pouquinho. A Excov é um novo parceiro da Imart. A Imart vem procurando parceiros que possuem informações e vai muito do que o Joy falou, que possam agregar informações de forma online no i2. Então, o Danilo vai falar um pouco do que é a Excov e o que ela oferece e da nossa integração aí, a Imart, Excov com o i2. Olá, boa tarde a todos, todas. Muito obrigado pela parceria aí, Valdir, que abriu as portas, no final das contas, para a Excov entrar aqui. Obviamente, também todo o pessoal com a NAN, i2, enfim, a Imart como um todo. Agradeço a presença de todos também. Eu vou falar um pouquinho de inteligência aplicada e é muito interessante vir aqui falar de inteligência, porque, obviamente, todo mundo aqui já entende disso em variados graus. E houveram 3 apresentações brilhantes aqui do que é uma inteligência aplicada para negócio. E eu vou falar da inteligência um pouquinho mais amplamente, que eu acho que vai servir para todo mundo. Pensando em cifras, são todas bilionárias. O crime organizado está no Brasil todo, está distribuído em todas as camadas, todas as verticais, absolutamente tudo quanto é canto onde você olhe, você vai ver operações de grande porte, simplesmente em todo o território, envolvendo todo tipo e sorte de organização ou de pessoa. Então, temos aqui cifras atualizadas, algumas levantadas a maioria levantadas ali por civis, que são geralmente os mais ameaçados por esses riscos. E se nós observarmos o panorama geral, a atuação criminosa é cada vez mais organizada, cada vez mais entrelaçada, cada vez mais diversificada e cada vez maior, enquanto as forças de segurança, infelizmente, sofrem por vários motivos, não por falta de gente capacitada, não por falta de gente inteligente, mas por questões que, infelizmente, muitas vezes fogem da mão de quem está resolvendo o problema de fato. De um lado, nós vemos crescência, de outro lado, nós vemos estagnação. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, o que eu venho falar para vocês é de multidomínio. Qual que é a ideia geral do multidomínio quando nós olhamos Forças Armadas, Exército, etc.? Isso é uma noção que nasce principalmente na OTAN, 2004 para cá, vem cada vez mais se solidificando, e a ideia é, bom, nós temos aqui Forças Armadas atuando de um jeito, com uma certa realidade, lidando com um certo tipo de agentes, um certo tipo de problemas, obviamente estamos falando de exército aqui, né? E aí temos a Marinha lidando com outro problema, nós temos operações submarinas, subterrâneas, cyber, cada lado falando uma língua, cada um tendo um problema, e isso cria uma vulnerabilidade na visão desses estrategistas militares, porque o inimigo deste operador é assimétrico. Vamos imaginar, por exemplo, um caso de terrorismo, por definição é assimétrico. Por definição, está fora de uma... Não usa farda, não tem nome, não tem nada. Então, eles criaram a ideia do Multi-Domain Operation, que é integrar a todos de fato. Não é simplesmente uma força-tarefa ou uma força conjunta, é uma visão de integrar de ligar os pontos entre as formas de atuação militar e, com isso, trazer as vantagens comparativas do fato de você ser, vamos imaginar ali, um Estado com trilhões de orçamento. Integrando tudo isso, eles conseguem trazer à tona essas vantagens e lidar com esses agentes. Obviamente, isso daqui está um pouco distante da nossa realidade, mas o próximo slide começa a explicar a coisa. A inteligência também tem que ser adaptada para esse fim. Certo? A inteligência, vamos imaginar, por exemplo, a inteligência de um operador terrestre, que está lidando com pessoas, está lidando com instalações,
é muito distinta daquela de um operador que está olhando embarcações, ou daquele outro que está olhando uma aeronave. Então, o conceito, obviamente, isso aqui é uma simplificação, mas a ideia é, fundamentalmente, acelerar os ciclos de inteligência, desde a coleta desde o planejamento até a entrega da inteligência, uma integração profunda de sinais, dados e análise, ou seja, todas as fontes de dados disponíveis, e, principalmente, esse primeiro ponto, maior dispersão. Essa inteligência tem que sair de dentro da sala de inteligência, da sala de monitoramento, e entrar no dia a dia dos operadores. Isso daqui é um aprendizado que eu acho que vale a pena a gente trazer para essa realidade aqui hoje, especialmente pensando no I2. O que tem a ver o I2 com essa história? O I2, por definição, é multidomínio. Apesar de ser um domínio distinto, aqui eu coloco multiverticais. Temos transporte de valores, temos pagamento, temos aqui agora agrotóxicos, agrotóxicos não pode ter, defensiva agrícola, perdão. Enfim, temos bancos, temos financeiras, enfim, isso aqui já é naturalmente multivertical, ele naturalmente pode ser aplicado para um monte de coisas. Agora, vamos pensar o seguinte, e quando a gente pensa de crime? O crime também é naturalmente multivertical. Ele também é naturalmente multivertical, especialmente quando a gente pensa em crime organizado. Pode passar. Não, desculpa, não passa não, deixa eu explicar. Aqui eu tenho um exemplo de como isso é uma realidade brasileira, um exemplo muito pequeno. Existe uma agência federal chamada Agência Nacional de Mineração que concede permissões de lavra garimpeira, que basicamente é o direito de você utilizar dos recursos da União de alguma forma. E a ANM não é obrigada a fazer verificações de antecedentes criminais, etc. E tal. Eles só validam documentos envolvendo lavra. Se está tudo certo, se tem a propriedade, etc. Pode passar. Isso daí, atualmente, é um grande problema, porque cria todo um mecanismo de enriquecimento e de lavagem de dinheiro utilizando lavra mineral pelo crime organizado. Aqui, dois casos distintos. De um lado, eu tenho um criminoso ligado ao PCC, na verdade, a organização inteira dele serve ao PCC, e, de outro lado, eu tenho um indivíduo que foi corréu e auxiliador de um dos fundadores, se eu não me engano, foi um dos grandes ali do Comando Vermelho. E vejamos a quantidade que tem vermelho aqui é um crime distinto. Aqui, falsidade ideológica, lá um monte de coisas. Por que isso aqui importa? Pode deixar por enquanto. Veja o seguinte, cada vertical dessa é um problema para um certo tipo de pessoa e para um tipo de empresa. Falsidade ideológica, esse cara naturalmente tem que ser verificado mais profundamente no que o IC de um banco, porque ele tem histórico de falsificação envolvendo a própria pessoa dele. Lavagem de dinheiro lá do outro lado, então aquele cara também é relevante para um banco. Só que aquele cara ali do HSO é um traficante internacional de drogas, e ele especificamente utilizava aeronaves, então ele também é relevante para contrabando, que também, então, já é uma outra vertical. Bom, aqui não tem no gráfico, mas esse HSO está ligado com um outro cara que está ligado a um cara que também financiou um ataque a uma base de valores que também está ligado com outra vertical. Então, o crime, quando nós olhamos ali a ficha corrida, o indivíduo tem uma ficha corrida muito grande. Uma outra visão disto é, ele gera diversos tipos de riscos distintos e ele é relevante para diversos tipos de finalidades de prevenção de riscos distintas também. Pode passar. E aqui é onde entra a ideia dessa parceria entre Rexcov e a IMART. Finalmente, falando do que nós fazemos, nós trabalhamos com inteligência aplicada, especialmente sobre crime organizado, para quem trabalha com prevenção de risco criminal de toda sorte de origem, certo? E, com a IMART, a gente traz um conector, que será disponível em breve aí para vocês, os testes, eu imagino, já começam semana que vem, onde nós vemos o seguinte, bom, o I2 é utilizado para fins de inteligência. Ele é, de fato, utilizado para fins de... Não é simplesmente uma obrigação. Quem usa o I2 usa para um fim, de fato, importante. Então, nós podemos aumentar o rol de informações relevantes para esses operadores, entregando principalmente dois grandes polos, dois grandes tipos de informação. Melhor dizendo,
inteligente de fontes abertas de um lado, e, de outro lado, informações públicas de vários tipos, que eu vou passar rapidamente aqui para vocês. De imediato, o que eu acho mais relevante, nós já temos mecanismos de coleta e de qualificação desses indivíduos de alto risco. E essa coleta é direcionada a extrair esses dados e qualificar esses operadores criminosos que gerem risco distribuído. Então, por exemplo, isso daqui é uma previsão para o final de 2024, a gente está próximo disso. Isso aqui é um arredondamento para ficar mais bonitinho, certo? Mas, por exemplo, se eu pegar aqui 15 mil pessoas conectadas a facções e grandes organizações criminosas, isso daqui não é relevante só para o Ministério Público, que já, de certa forma, tem parte desses dados, mas também é relevante para um banco que previne fraude, também é relevante para uma transportadora que evita subtrações, uma seguradora que deseja investigar sinistros. Então, quando a gente levanta as pessoas de elevado risco criminal, nós também levantamos, por definição, aqueles mais relevantes em qualquer tipo de análise. Cruzou e apareceu um desse, obviamente há um problema. Mesmo que ele seja um parente de segundo grau, talvez de terceiro grau, obviamente vai depender do critério de cada empresa, mas o fundamento é delinear claramente quem é de mais elevado risco no Brasil, porque eles são relevantes de diversas formas. Então, organizações terroristas, eles são envolvidos como um todo, tá? Cada cifra, cada valor deles são os envolvidos. Organizações terroristas, estamos falando mais de PLD, FT e forças nacionais, forças da lei, mas as outras aqui são criaturas que geram risco genérico para tudo quanto é canto, onde quer que eles estejam. Somando a isto, porque esse daqui é um dataset pequeno, obviamente, o i2 é uma ferramenta de exploração. Então, só trazer inteligência qualificada é interessante para descobrir aquilo que já foi, simplesmente para qualificar aquilo que já se sabe. Com os dados judiciais que a gente traz e com as informações públicas que a gente traz, a ideia é trazer maior conectividade, maior aprofundamento nessas investigações. Então, esses dados aqui são todos públicos, tá? Então, LGPD está tudo certo, depois só a gente manda os documentos. Mas isso daqui são várias formas de conectar essas pessoas, qualificar essas pessoas, ver os históricos delas e, juntando elas, explorando a capacidade investigativa que vocês tenham. Tá? E mais uma pequena demonstração nós vamos colocar os dados basicamente, entre aspas, crus, certo? Partindo desde os dados das capas de processos, que são grandes e numerosos para as verificações de vocês, até um exemplo aqui, tá? Esses são números reais, de condenados confirmados com CPF, com tudo certo, onde, se for o caso de qualificar uma pessoa, é possível aqui, mas se quiser... Danilo, só para acrescentar, essa é a ideia do que nós vamos colocar no conector à disposição. Isso, certo? isso. Perfeito. Isso. Tudo que eu estou falando aqui desses números, isso tudo estará disponível no conector. Aí o plano direitinho vocês veem aí com o pessoal da Emart, mas, no final das contas, isso aqui é tudo consulta irrestrita, certo? Não sei se vocês tiverem 1000 consultas, 1 milhão de consultas, no final das contas, é o mesmo modelo como existe aí com os outros 2 parceiros aí que tem os conectores. Tá? Eu acho que, basicamente, é isso. Que mais? Tem mais alguma coisa aí? Tem exemplos, sim. Eu tenho 2 exemplos, ficou meio apertado aí, mas é uma particularidade. Nós vamos trazer alguns tipos de... como é que fala? De entidades? É entidade que chama, né? Entidades novas que vão facilitar o trabalho de conexão de vocês, certo? Então, usando aqui um exemplo, nome, vai ser uma consulta possível. Nós vamos ter a consulta, a diferenciação de organizações criminosas. Então, consultando uma pessoa, vai aparecer ali o nome da organização dela, caso ela esteja conectada a uma. Nós vamos colocar o incidente como também um nó, certo? Onde vai ser possível identificar o que ocorreu, quando ocorreu, endereço, se possível, o que ocorreu ali e tal. Localidade, já está logo aqui embaixo, perdão. Incidente é uma ocorrência de algo. A localidade vai ser, de fato, onde isso ocorreu, se nós tivermos essa clareza. Infração
vai ser o mais preciso possível o que ocorreu com esse indivíduo, certo? Então, aqui nós sabemos essa ficha por causa do agregado que ele tem, mas, enfim, são dados reais. Também vamos ter o nó de processo, é um processo verdadeiro, isso já existe lá, e nós também vamos ter um de inquérito. Certamente vai ter um outro ali de documento geral, onde tenha, por exemplo, uma sanção administrativa e etc. Um último slide. O conceito é: aquele indivíduo de alto risco é relevante para todos. Esse daqui, você reconhece quem é? Aqui, eu falei para o meu operador colocar aqui rapidinho. A informação pública é de todos. E a beleza da inteligência de fontes abertas é que ela pode ser compartilhada justamente por ser pública. Então, está aqui. Aquela informação que fica, por motivos estratégicos, fechada dentro de uma empresa, fechado dentro de uma empresa que está prevenindo uma fraude, por definição, nunca vai sair dali. E nós não podemos imaginar que isso torne-se público. Só que toda vez que uma operação ocorre e que nós mapeamos, nós levantamos essas pessoas e levantamos as informações delas. Então, com isso, eu posso garantir que a prevenção ao crime ocorrida na Brinks também valha na OLX, também vai ali na Bayer e todas as outras, desde que seja um dado público. Então, a nossa missão é essa, é servir como, de certa forma, se diria no ramo de inteligência, o hub and spoke, né? Um ponto central de onde se irradia informação útil. E a expectativa é que vocês gostem, nós vamos abrir nossos testes em breve, e será um prazer atender a vocês. Muito obrigado. Danilo, muito obrigado. Passa mais um, tem mais um para... Ah, tem mais um? Não, tem. só para... Tem... ok. Queria agradecer você em nome da Imarte, da ITU também, e por essa parceria aí, que eu acredito que os dados, como o Joy falou, cada vez são mais necessários os dados online. E como trazer esses dados online? Então, nós procuramos parceiros como a Excov que possam criar essa integração com a ITU. Estou abrindo para algumas perguntas para o Danilo, caso queiram fazer. Pergunta curta e grossa, direta. O acesso a esse banco de dados está em conformidade com a LGPD? 100%. Por quê? O uso, a finalidade é garantida. Nós não utilizamos nenhum tipo de dado sigiloso, nenhum tipo de dado sensível, como a raça, cor, credo, religião. Isso está totalmente fora, não é viável, não é interessante. A finalidade é 100% justificada, porque, assim como se justifica, por exemplo, essa discussão é muito forte no ramo de finanças, né, que eles trabalham com volumes enormes, então a vulnerabilidade é gigantesca. A finalidade dita tudo. E hoje existem entendimentos já muito solidificados há muito tempo de viabilidade de utilização de dados de origem penal, de origem jurídica, para fins de verificação de funcionários e de clientes e tal. Então, transporte como um todo já está super solidificado, verificação de professores, de cuidadores, etc., o TST já... Então, enfim, como a finalidade é justificada e a origem é pública, não tem dado de Senapen, não tem dado de Infopen, não tem dado de Cortex, de nada aqui. Então, a LGPD cobre. Obviamente, eu não entrei aqui nesses detalhes, mas nós temos essa documentação toda feita, junto com o catálogo que explica o que cada coisa ali serve, como que isso funciona no ITU. Perfeito. Mais alguém? Renato. Oi. Referente até às bases que você estava falando, por serem públicas, no caso, até uma pergunta que eu fiz até mais cedo. Vocês usam também bases internacionais, no caso assim, como no caso de um banco, a gente tem que consultar o FAQ, uma série de coisas por causa disso. E aí, quando você vai ter que fazer esse cruzamento de dados, você tem que fazer uma série de manipulações, porque usa passaporte, alguma outra coisa, e quando o cara vira aqui, ele vira brasileiro, que aqui é portas abertas, né? Vamos dizer assim. E aí a gente tem que até que cruzar esses dados. Isso daí vocês fazem esse tratamento de dados, ou a gente tem que ter esse canal, pega e a gente vai fazer um tratamento interno, vamos dizer assim? Pois não. Eu mantive essa apresentação mais rápida possível, mas nós temos esses dados, tá? Então,
olhando lista restritiva, OFAC, Interpol, Banco Central Europeu, FBI, temos ONU, Extreme Project, tem alguma coisa da Argentina, lá do Hezbollah, que eles têm muita gente. Então, nós temos esse levantamento. Pensando em estrangeiros, uma das minhas bases preferidas é a dos expulsos, extraditados e perdas de residência do Brasil. Tem uma cacetada de gente, ninguém tem esses dados, eles são extremamente úteis para ver justamente esse tipo de problema, que é o indivíduo tem um nome no Brasil, ele vai para a Argentina e tem outro nome que é 100% legal, mas ele usou o nome argentino aqui e o nome brasileiro lá, por isso que a tríplice fronteira é uma maravilha para o crime, né? Então, nós temos, sim. Eu não abri aqui porque é muito complicado. Então, por exemplo, eu tenho sanções administrativas que, nos bancos, muitas vezes existe uma equivalência, porque é uma base que é fácil de pegar e é um cara que já teve problema. Mas, sim, nós temos isso também. Também entra. Internacional, principalmente olhando para brasileiros. Tá? Então, os dados de estrangeiros, para a gente, já é um pouco mais difícil de fazer, porque tem que ter os IDs, tem que ter os CPFs deles, isso é muito complicado dentro da lei. Mas a presença de brasileiros, ou de, enfim, brasileiros fora ou de estrangeiros naturalizados no Brasil, isso daí a gente tem uma cobertura muito boa. Dos PEPs, pessoa politicamente exposta, você coloca alguma coisa também? PEP é uma boa pergunta. PEP a gente não tem planejado ainda nesta base, porque eu não sei exatamente isso, eu vou ter que sentar com o Sidney, conforme for ver, porque isso daí é meio que uma qualificação do indivíduo, sabe? Então, isso não é ele é uma pessoa diferente. Assim como eu qualifico um homem ou uma mulher, ele é um PEP. Nós temos essa base, mas verdade, eu não pensei em colocar no... Por isso que é bom essa interação com vocês. A gente pode planejar e colocar isso daí para a gente, é só uma seleção do banco de dados e jogar ali. Não é um impeditivo, mas é um alerta, assim, corrupção, lavagem de Sim. Eu sou um fazendeiro, mas eu sou político. Então, gira um outro mercado paralelo. Sim. Inclusive, internamente, a gente tem o que a gente chama de PEP restrito, PEP estrito e PEP amplo dentro do nosso... E aí, o PEP estrito é aquilo que é definido pela Circular 3978 do Bacen, e o PEP amplo é tudo que é supostamente... Aí a gente pega... vai ter os parentes dos PEPs, vai ter os assessores, que não entra tanto, vai ter secretários municipais, que não entram tanto também, candidatos dos últimos... todos os anos que a gente conseguir. Então, a gente olha a exposição política não só confirmada, mas também atentada, como se fosse um crime. Ok. Mais alguma pergunta para o Danilo? Mauro, espera aí que eu vou aí. Em primeiro lugar, parabéns, viu? Obrigado. Uma excelente iniciativa. Vocês ofertam essas informações somente através desses conectores do I2 ou vocês estão comercializando essas informações de outra maneira? Aqui, para essas finalidades aqui, obviamente, pelo I2, não disponibilizamos a nível de empresa esses dados crus por motivos Brasil é Brasil, sabe? Então, nós já notamos situações onde acesso direto à inteligência deu problema, não foi conosco. Só você ver aí um caso que aconteceu no começo do ano, no Amazonas, você vai ver o que houve. Então, assim, a nível de empresa, nós trabalhamos com relatórios, nós trabalhamos com monitoramento dessa atividade criminal, mas essa é uma atividade para clientes específicos, que têm necessidades específicas, que aí, assim, olha, eu quero verificar, sei lá, 50 mil pessoas por dia. Como que eu faço isso? Aí a gente trabalha nesse tipo de coisa. Mas é uma outra ideia. A ideia aqui é disponibilizar para o cliente a informação real, relevante, direta, para os fins de cada um dos clientes. Então, não tem a minha opinião, o cliente usa o que ele quiser. E, obviamente, dentro do I2, porque ali já está tudo junto. Então, eu não tenho problema de... Eu não preciso ficar pensando em relatório, eu não preciso ficar pensando em monitoramento de um monte de coisas. Eu posso só olhar para os meus ganhos marginais e focar na minha vantagem competitiva de coleta de inteligência e permitir que o cliente use como ele bem entender. Mais alguma pergunta? Danilo, novamente, obrigado pela participação.